falar um pouquinho sobre posição relativa entre duas circunferências. Então, nas aulas anteriores, eu coloquei aqueles vídeos para vocês sobre posição de ponto em relação à circunferência, reta em relação à circunferência, e agora nós vamos ver a posição relativa das circunferências em si. Então, primeira posição aqui que nós temos é quando elas são tangentes. Tangentes, só que externas, né? Uma não está contida na outra. Então, eu tenho a minha circunferência em verde aqui, esse meu contorno verde, e a outra é a minha circunferência menor em azul. Então, a minha circunferência em azul, ela vai ter um centro O aqui e um certo raio 1. Minha circunferência em verde, ela vai ter um certo centro aqui, O2, só para diferenciar, e um raio 2. E o que nós percebemos? Se nós quisermos calcular a distância dos dois centros, basta fazer o que nesse caso? Você pega o raio 2 mais o raio 1 e você encontra a distância dos dois centros. Então, nós dizemos que a distância é igual ao raio 1 mais o raio 2. Então, isso para quando elas forem tangentes externas. Lembrando, o que é tangente? As circunferências vão se encontrar apenas em um único ponto de tangência. Elas podem ser também tangentes, só que uma dentro da outra, né? Tangentes internas. Então, eu tenho a minha circunferência maior, aqui, C2, minha circunferência em azul menor, então eu tenho o raio 2 e o raio 1. E se eu quiser calcular a distância do centro da maior até o centro da menor, o que eu posso perceber? Aqui você tem o raio 2, ó, ele é todo esse pedaço aqui empontilhado. Se você subtrair o raio 1, te sobra essa parte em vermelho aqui. E nada mais é que a distância entre os centros. Então, para encontrar a distância entre os centros, basta pegar o raio 2 e subtrair o raio 1. Outro caso aqui, ó, quando elas são apenas internas, então elas não têm nenhum ponto em comum. E o que acontece? Novamente, ó, o raio 2 é todo esse pedação aqui. Certo? E aí, o que acontece? Para você calcular essa distância aqui, ó, observe que ela vai ser muito menor do que a subtração dos dois raios, ou seja, o raio 2 é todo esse pedaço. Se você tira o R1, você vai tirar esse pedacinho aqui. Então, vai sobrar, ó, dessa borda até essa borda, mais essa parte vermelha. Então, nós dizemos que essa distância, essa parte em vermelho, ela é menor do que a subtração dos raios, porque eu ainda vou ter esse pedaço aqui, esse vão, tá? Circunferências externas, então, são externas, não tem nenhum ponto em comum. A distância dos dois centros, vocês podem perceber que é muito maior do que se eu juntar esses dois raios, ó, o raio 1 mais o raio 2, não é suficiente ainda, eu vou ter esse vão no meio. Então, significa que essa parte em vermelha, ela é muito maior que a soma dos raios. Então, quando elas são apenas externas. E aqui, elas são secantes. O que é uma figura secante, a outra? Quando ela encontra outra figura em dois pontos, ó. Então, eu tenho dois pontos aqui, e a figura, ela é secante. As minhas duas circunferências são secantes. Como que eu vou calcular essa distância? Então, observa o seguinte, se eu pegar o meu raio 2, ele vem até aqui, né? Até a borda. Se você pegar o raio 1, ele vem até aqui. Então, eu quero calcular toda essa distância. Como que eu vou fazer? Então, ó, se você pegar o R2 e tirar o raio 1, então, o resultado vai ser um valor menor que a distância. Vai ser esse valor aqui, né? Esse valor até aqui, ó, menor que a distância. Então, da borda azul até o centro. Então, se eu subtrair esses dois raios, eu vou ter uma distância inferior da distância dos centros. Agora, se você resolver somar, ó, você vai pegar esse R2, esse pedação, mais esse pedaço aqui, ó, que é o R1, quando você juntar os dois, observa, ó, vai ser um valor bem maior. Como se eu tivesse aqui, ó, R2... Aí aqui mais o R1, então vem mais pra cá. Vai ficar aqui mais ou menos, né?
Então, a soma dos dois raios vai ser maior que a distância até os centros. E por fim, eu tenho as circunferências concêntricas, concêntrica com o mesmo centro. Então, elas possuem o mesmo centro, elas são internas, é interna uma à outra, e elas possuem o mesmo centro. Então, não faz sentido aqui eu calcular a distância entre os centros, porque eles são os mesmos. Então, nós dizemos que a distância entre o centro, ela é nula. E como nós estamos falando de distância entre dois pontos, nós temos que lembrar a fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu vou ter que pegar, você tem o ponto B e o ponto A, x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado, e a gente achar a raiz disso daqui, tá? Então, essa é a distância do ponto A ao ponto B, nós vamos utilizar isso para calcular a distância entre os centros. Exercício 1, exemplo 1 aqui, você tem duas circunferências, circunferência 1, equação dela, circunferência 2, equação dela. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. X menos 7 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Então, pede para eu verificar quais daqueles casos anteriores se enquadram essas duas circunferências. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o centro, achar a distância do centro da primeira até o centro da segunda e comparar os raios. Então, é isso que eu vou fazer. Localizar o centro aqui. Tem que lembrar da equação reduzida da circunferência, ela tem esse formato, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Então, como eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, não tem mais nenhum termo aqui, significa que o meu centro é zero, o meu x do centro é zero. Se eu pegar x menos zero, vai dar x ao quadrado, ó, volta aqui. Mesma coisa o y, tá? E esse 9 é resultado do raio ao quadrado, então meu raio é 3. Então, o centro, a origem, 0 no 0, raio 3. Aqui é um pouquinho mais fácil, ó, você já sabe que o x do centro é 7, e o y do centro está isolado, significa que é 0. Então, 7 no 0, 7 no 0. E o raio? O raio não é 16, o 16 é r ao quadrado, então meu raio é 4. Aqui o raio é 4. E agora, o que a gente faz? Então, o que você vai fazer? Não precisa dessa conta, se a gente for ver, dá para fazer de cabeça, ó. Se você quer calcular a distância desse centro nesse, ou seja, ó, aqui é 0 para o 7, tem 7 unidades. Bom, se tem 7 unidades, então a distância do centro mede 7. Se você quer usar a fórmula da distância de dois pontos, é só utilizar, ó, vai dar 7. Se eu somar esses dois raios aqui, ó, 3 com 4 vai dar 7. Então, o que significa? 7 igual a 7, a distância do centro ao raio, a dos dois centros é igual ao raio. Então, vai me enquadrar em qual situação? Naquela que elas são que tangentes externas, ó. Se eu somar os dois raios, vai dar igual a distância dos centros. Então, minhas tangentes são externas, tá? Outro exemplo aqui. Duas circunferências são desenhadas lado a lado, tangentes pelo ponto B. Então, elas são tangentes, se encontram num ponto. A distância entre seus centros é 30 centímetros. Se eu pegar, então, se elas são tangentes, o raio 1 mais o raio 2 dá 30. E uma dessas circunferências tem um raio igual ao dobro da outra. Então, por exemplo, se o raio de uma é 8, o da outra é 4. Né? 8 é o dobro de 4. Qual é o comprimento da circunferência maior? Então, ó, comprimento. O que é comprimento? 2πr. Então, tem que lembrar da fórmula. Comprimento da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio. Então, a gente tem a ilustração aqui da situação, duas circunferências. Distância entre os centros, 30 centímetros. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que o raio da maior é o dobro da menor, ó. É 2 vezes o raio da menor, tá? Então, eu escrevi isso daqui. Bom, vamos continuar então. O que eu tenho também? Eu tenho que, se eu pegar o raio 2 mais o raio 1, vai dar 30 centímetros. É o que tá falando aqui, ó. A distância entre os centros é 30. Então, se eu somar os raios, é a mesma coisa que a distância, vai dar 30. Então, vai ficar, ó, o raio da menor é R, o raio da maior é o dobro, 2R. Então, R mais 2R, 3R. 3R igual a 30, vai dar 10. Ou seja, 3 vezes que número dá 30? 3 vezes 10. Então, o raio da menor é 10. O que eu quero saber? O comprimento da maior.
Então, qual que é o raio da maior? O raio da maior é 20, porque é o dobro. O dobro de 10 é 20. Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio, 2 vezes o π, aproximadamente 3,14, e o raio 20 centímetros. Fazendo essa multiplicação, ó, 2 vezes 20, 40, 40 vezes 3,14, 125,6, alternativa D.